Então, o nosso webinar, ele tem o nome Como cultivar o desejo sexual através do mindfulness, ou mindfulness, né? Com a terminação mais forte na última sílaba. Eu quero dizer para vocês que hoje é um dia muito feliz para mim e para a Tereza, e que esse webinar foi pensado para ser algo bastante abrangente. Então, ele não é algo dirigido para nenhum grupo assim, de pessoas, ele não está vinculado a nenhum gênero, então ele abrange todos os tipos de gêneros, de orientações sexuais, de culturas, de religiões. Então é algo bastante abrangente e qualquer tipo de parcerias, então não é focado em nada, é algo bem realmente abrangente como o sexo deveria ser. Eu sou Marina Scafuri, sou médica formada pela Universidade Federal do Ceará, sou ginecologista e obstetra pelo Hospital Geral de Fortaleza, sou pós-graduada em sexologia clínica pelo CSEX e tenho um fellow de medicina sexual pelo Comitê Europeu de Medicina Sexual. Agora é você, Tereza. Eu sou Tereza Franco, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre essa prática tão maravilhosa que traz qualidade de vida para todos nós. Eu sou enfermeira, sou mestre em ciências pela Unifesp, sou terapeuta e professora de Mindfulness pelo Respira Vida Breathworks Espanha. É uma certificação internacional que abrange Espanha e Inglaterra. E vamos conversar bastante a respeito de como isso pode impactar positivamente na nossa vida. Eu quero dar agora para vocês, gente, 5 minutos para vocês responderem ou menos essas perguntas, tá? O que você está sentindo ou pensando? E qual é a sua expectativa? Eu gostaria que vocês escrevessem 2 palavras no chat, tá certo? Qual a sua sensação ou sentimento mais frequentes quando o seu parceiro ou parceira se aproxima de você? Também você pode escrever 2 palavras. Isso vai se manter, você pode escrever essas palavras e se manter anônimo no chat, tá? Existe essa opção. E as últimas 2 é sim ou não, e você vai conseguir responder sim ou não no Zoom. Se você tem desejo pelo seu parceiro e se durante as relações você está presente e percebe as suas sensações. Você vai responder também sim ou não. E a partir disso a gente vai montar no final uma meditação a partir das respostas de vocês, tá? Vou contar uns minutinhos para vocês.
Então, vamos continuar, gente. O que que é o desejo? O que que é o desejo sexual? Eu coloquei essas fotos para vocês para ilustrar o que que é o desejo. Então, no livro de Dr. Ricardo Cavalcante, ele coloca lá a lei das motivações. E na lei das motivações, a gente tem vontades e aversões. Então, dentro das nossas vontades, a gente tem as vontades primárias e as vontades secundárias. Dentro das vontades secundárias, o que são essas vontades secundárias? Vai depender da sua cultura, de onde você foi criado, da sociedade. Mas as vontades primárias são essas: é comer, é dormir, ter esse sono maravilhoso, é tomar uma coisa gostosa, então é a fome, é a sede, é o sono e é o sexo. Então, o desejo por sexo, ele está dentro das nossas vontades primárias. Então, é algo muito importante, porque nasce com a gente. Algo que bloqueia o nosso desejo por sexo deve ser pensado como algo importante, porque a gente nasce com essa capacidade. Então, o que é esse desejo, né? É, sobretudo, um fenômeno psicológico. Ele é também chamado de apetência, como se fosse uma fome, tá? Muitos livros se referem como uma apetência sexual. Sexo, então, seria um apetite. E todo indivíduo da espécie humana nasce com essa capacidade, inicialmente, né? Nasce com essa capacidade de ter uma apetência sexual, de ter um desejo. E um certo fator pode ser altamente eficaz para despertar o desejo sexual em um indivíduo, né? Ele pode gostar, ter uma preferência por determinado objeto do seu desejo, não só um objeto, mas um ser humano. Mas outro indivíduo, aquilo é neutro, tá? Isso é muito importante de saber, isso faz parte da educação em sexualidade. O desejo, segundo o livro The Alchemy of Love and Lust, da doutora Greenshaw, ela cita que o desejo sexual ele pode ser ativo, ou seja, ele pode ser aquela mulher ou aquele homem que tem um desejo espontâneo, estou a fim de ter uma relação sexual hoje. Pode ser um desejo receptivo, ou seja, aquela pessoa mais passiva é estimulada e tem o desejo. Pode ser um desejo mais proativo. Ele fala de um desejo, ela fala nesse livro que é um desejo mais sedutor. Pode ser um desejo adverso, um desejo inverso. Um desejo que é muito estranho, depende muito dessa interação com a parceria. Pode ser um desejo generalizado e pode ser um desejo genital. Então, ela fala assim que o desejo nas mulheres, ela especifica nesse momento as mulheres, ele é ambivalente e multifacetado. Ou seja, tem várias carinhas, tá? Tá descrito no livro de Dr. Ricardo essa passagem do livro dela. E o desejo também pode ser motivado por orgasmo, por penetração, por masturbação, por ternura. Então, você veja que a gente nasce com essa capacidade, com essa apetência. A gente tem objetos que são muito diversos, que vão nos mostrar, que vão nos cativar diferente com relação ao desejo. Por exemplo, eu posso gostar daquele prato de macarrão, mas eu posso não gostar daquele prato de macarrão. E eu posso também ter várias facetas do meu desejo, várias carinhas, vários emojis, digamos assim, né, na linguagem de hoje. E ainda posso ser motivada por várias outras coisas, como orgasmo, penetração, masturbação. Então, tudo isso precisa estar muito bem entendido pelas pessoas, sabe? Essa é uma missão de vida que a gente tem aqui nessa nossa casa. Então, Marina, quer dizer que desejo e excitação são a mesma coisa? Né? Não. A apetência, a vontade, ela é do nível psíquico, gente.
E a excitação, estar lubrificada, estar com alterações genitais e extragenitais que lhe preparam para o sexo, são da ordem fisiológica, então não são a mesma coisa, mas muito frequentemente são confundidos pelas pessoas como sendo a mesma coisa. Então, o desejo, ele é no cérebro, né? O nosso principal órgão sexual, ele é aqui. Ele não é o pênis nem a vagina. Então, aqui eu coloquei para ilustrar que o desejo é da ordem do psíquico, sim. A excitação é da ordem do fisiológico, que nós temos reações genitais e extragenitais que nos preparam para o sexo. Mas que para que a gente se mantenha excitado, o desejo ele é importante. Então, não é que a gente está com desejo, termina o desejo, começa a excitação. Não. O desejo precisa se manter durante o período de excitação. Então, aqui a gente vê que há alterações, né? Há mudanças na pelve masculina e na pelve feminina, que são basicamente a mesma coisa. A excitação ela é um fenômeno vascular. Então, é a ida de sangue para a nossa pelve, que faz com que o pênis fique ereto, que faz com que a gente tenha lubrificação vaginal, tá? Todos têm o mesmo desejo, Marina? Não, gente. Né? A gente é muito diferente, a gente é único, né? A gente é corpo e mente e nós somos únicos. Então, nós nascemos com diferentes graus de apetência sexual, certo? E é muito frequente no atendimento de casais, eu mostro para os casais, né, que existe uma curva de normalidade, é uma curva. E que é normal, alguém tá nessa pontinha da curva e alguém tá na outra pontinha, todos são normais. Porém, existe uma discrepância do desejo, por exemplo, de iniciar a relação sexual. E aí, como que a gente faz? A gente traz esse para cá ou a gente traz esse para cá, né? A gente ajusta, a gente traz esse para o meio, talvez esse para o meio, né? Porque as pessoas são diferentes desse ponto de vista do desejo. E aí eu quero deixar duas perguntas para vocês. Você está satisfeito com a sua apetência sexual e com a apetência sexual da sua parceria, tá? Você tem notado diminuição do seu desejo ou no da sua parceria? Fiquem pensando, tá? E agora, uma parada para mostrar para vocês que o desejo, ele é tudo isso que eu falei, mas ele também é para algumas pessoas, e aí entra o mindfulness, um momento em que elas estão com a mente vazia. E isso foi mostrado por Lori Broto, mais ou menos na mesma época que Rosemary Basson estava mostrando que as mulheres em um relacionamento longo funcionam com um desejo muito mais responsivo. Então, a Rosemary Basson mostrou isso no ano de 2000, que as mulheres num relacionamento longo, elas teriam um desejo mais responsivo, então, quando estimuladas pelo parceiro, elas entrariam no ciclo de resposta sexual. Um tempo depois, a gente sabe que homens com disfunção também funcionam nesse modelo de Rosemary Basson. Mas isso não era o suficiente para explicar todas as mulheres, todos os homens, todas as pessoas, seres humanos que estavam sofrendo com queixas de alteração do desejo. E aí foi quando surgiu o Mindfulness, quando surgiu as pesquisas de Lori Broto, que é uma pesquisadora que, em particular, eu gosto muito. Então, ela surgiu, as pesquisas surgiram com sobreviventes de câncer ginecológico. Então, inicialmente, ela estudou apenas mulheres. Hoje, existem pesquisas com homens também. Então, ela pegou as sobreviventes de câncer ginecológico que haviam sido submetidas a cirurgias de retirada do útero, né, retirada dos ovários, e ela escutava essas pessoas, né, sensibilizava aqui o ouvido dela, escutava e as pessoas, essas mulheres diziam: Lori, não sinto nada. Não sinto nada. Quando meu parceiro ou minha parceira toca lá embaixo, lá na minha genitália,
É como se estivesse tocando no meu ombro, no meu joelho. E aí ela utilizava um aparelho, colocava na região genital, e aí ela mostrava que sim, estava havendo fluxo para a região da pelve. E a lubrificação é nada mais que um fenômeno vascular. Então, como pode estar havendo esse fluxo e ela não perceber? Existe uma desconexão da mente com o corpo? Da mente com a vagina? O que que aconteceu? Essas mulheres estão depressivas? Porque a gente sabe que no contexto de alteração do desejo, a gente tem mais depressão. Isso os estudos já mostram. E aí ela foi limpando, digamos assim, do ponto de vista do estudo, ela foi tirando aquelas mulheres que estavam com alteração do humor muito severa, e ela montou uma maneira de avaliar essas mulheres e um programa de atenção plena, que com algumas sessões, 6 sessões, né, ela selecionou as mulheres que se enquadravam para aquilo, e com 6 sessões ela reavaliou com esse aparelho intravaginal de novo, e ela viu, sim, que havia aumentado o fluxo de sangue para a região pélvica. E o que ela fez? Ela deu instruções, né, de atenção plena, de não julgamento, coisas que a Teresa vai falar. Então, foram instruções da ordem do psíquico que fizeram com que o orgânico fisiológico se alterasse. E aí teve significância estatística, né? E aí ela continuou com todas essas pesquisas. Hoje ela tem pesquisa na dor, ela tem pesquisa com homens, ela tem diversas pesquisas. Então, o que é o desejo, né? O desejo continua sendo algo ambivalente, multifacetado, algo do psicológico, e para algumas mulheres responsivo, e para alguns homens também, e para alguns seres humanos, o desejo ele vai vir quando a mente está nesse local maravilhoso que eu não sei nem onde é. Mas quando a mente está vazia, prestando atenção naquele momento. E com o passar do tempo atendendo pessoas, eu vejo que as pessoas não estão lá. Né? Elas não estão transando e estão lá, elas estão em outro local. E o sexo, quando ele não é compensatório, certo? E qualquer coisa, quando não é compensatória, você não vai querer refazer, fazer de novo. E isso também é mostrado em pesquisas pela Lurie. E aqui são várias das pesquisas dela, coloquei as mais novas. Esse é um livro muito interessante, Better Sex Through Mindfulness, How Women Can Cultivate Desire. Aqui são, esses trabalhos são acerca da dor e um trabalho falando sobre o presente, o poder do presente, os efeitos do mindfulness, de tarefas de mindfulness na resposta sexual feminina. Aqui, já encerrando a minha fala, gente, eu vou deixar para vocês esse elefante que eu amo, que eu mostro bastante, que é o elefante que mostra pra gente que tudo da nossa sexualidade, ele é da ordem do biológico, aqui nesse pezinho, nessa patinha, né? Ele é da ordem do social, do psicológico. Eu tenho que ver a saúde geral dessa pessoa, as medicações que utiliza, as comorbidades, ou seja, tem pressão alta, tem diabetes, tem problema de tireoide, os hormônios, como é que tá os relacionamentos, a família, qual é a idade, como é que tá a carreira, o parceiro, cultura, a imagem. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Além do que tudo que eu já falei, tudo isso faz parte de uma avaliação, tá? Fique com esse elefantezinho na mente de vocês. E aqui eu vou encerrando a minha apresentação sobre o desejo e a Teresa vai começar dela. Foi um imenso prazer falar com vocês, gente. Bom, gente. Então, nós vamos falar agora sobre esse tal de mindfulness. Como funciona isso, do que se trata e o que pode agregar na nossa vida. O conceito de mindfulness é estar presente no momento, com intenção e sem julgamento. Segundo Jon Kabat-Zinn, que foi quem trouxe o mindfulness para o Ocidente,
é um médico da Universidade de Massachusetts que trouxe Mindfulness para o Ocidente. É a consciência que surge quando prestamos atenção no aqui e agora, com propósito, ou seja, com intenção e sem julgamento. É um estado da mente atenta e consciente. Surgiu nas tradições budistas. São práticas milenares que foram trazidas para o Ocidente e adaptadas à nossa realidade, porque, na verdade, a gente não consegue ter uma ideia de como isso funciona nos países orientais, porque eles nascem e crescem meditando. Então, é muito mais palatável para eles do que para nós. Aqui é muito confundido com religião. E, na verdade, a gente tem que saber que o Mindfulness é ciência. É completamente laico, não tem nada a ver com religião. E qualquer prática que nos traga consciência do momento presente, que seja feita de maneira intencional, nos leva a esse estado de consciência da mente, esse estado de atenção. As primeiras pesquisas datam da década de 70 e iniciaram nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, com Jon Kabat-Zinn, e depois foram levadas para universidades europeias também. A gente sabe quando a gente está consciente, quando a nossa atenção está ali no momento presente? Então vamos lá. Quem vive no piloto automático? Muitos de nós, eu posso garantir. Alguém já esqueceu, quando saiu, se trancou a porta da casa? Alguém já esqueceu, voltando do trabalho para casa, de passar em algum lugar que tinha se programado, uma padaria, uma farmácia? Ou mesmo, se pegou seu carro no período de ir para o trabalho e chegou no trabalho sem que se desse conta de por onde realmente passou e de como estava o seu entorno? Isso é viver no piloto automático. Eu acho que muitas vezes e muitos de nós vivemos no piloto automático. Nosso cérebro vai se acostumando a ver sempre as mesmas coisas, entrando no modo de repetição. E aí, o que acontece? A nossa mente desatenta, ela não permite que a gente saboreie o que a vida tem. Saboreie o nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu pego o carro e saio para o trabalho, sem olhar que o sol está bonito, que o dia tem um aroma diferente, ou que as pessoas estão felizes na rua, ou que está cheio ou está vazio o meu ambiente, a gente não percebe as coisas do dia a dia, não saboreia. Tem uma palavra em inglês que é savoring, que é exatamente isso. Você ir saboreando o teu dia a dia e o que a vida te traz, no presente. Essa fotografia, essa imagem, nos mostra alguém que está ali. Isso é tido no ambiente de trabalho como presenteísmo. A pessoa está, mas não está. De fato, a mente dela está em qualquer outro lugar, menos ali conversando com a pessoa que está à sua frente. Então, muitas vezes a gente, trazendo para o nosso dia a dia a multitarefa, a gente sai do foco, sai do presente. Vive no passado, no futuro e com várias demandas ao mesmo tempo. Pode passar. E como que a gente cultiva a nossa mente consciente? Trazendo a mente, sempre que ela dispersar, de volta para o momento. Fazendo treinamentos para isso. Então, a nossa mente é muito fácil de ser treinada. Basta que a gente fique tranquilo, observando como ela vagueia, para onde ela vai e trazendo de volta com tranquilidade. Então, por exemplo, se vocês querem experimentar, vamos fazer 1 minutinho de exercício respiratório. Vocês fechem os olhos e vamos observar a nossa respiração, sem forçar a respiração. Simplesmente observando como ela se dá
neste momento. Se a sua mente dispersou, observa para onde que ela foi e, com gentileza, traga ela de volta para onde a respiração se dá, para onde é mais forte para você. Esse é um exemplo de treino de mindfulness. Tem outras maneiras de cultivar a mente consciente. Uma delas é comendo. Como é que a gente come e cultiva a mente consciente? Usando todos os sentidos. Olfato, visão, audição, tato e, por último, paladar. Então, primeiro você vai observar, você vai sentir o cheiro, você vai pegar, você vai ouvir o creque da torrada ou da salada e você vai pôr pouco a pouco pedaços separados de coisas diferentes na sua boca para ir sentindo integralmente o sabor. Então, primeiro a torrada, depois o alface, depois a cenoura, enfim, tudo que você for comer, um de cada vez. Tem nada disso de misturar feijão com arroz, baião de dois, não. É um de cada vez, para que você possa saborear e perceber o reflexo que tem cada tipo de alimento e cada gosto na sua boca, na sua mente, no seu corpo. Uma outra maneira é a meditação formal, onde você vai sentar em posição meditativa e vai permitir observar a respiração e que os pensamentos vão passando um atrás do outro. É um pouquinho mais difícil para quem não está habituado, mas não rapidamente a gente pega o jeito. É muito gostoso. Outra maneira é você caminhar. Como você caminha consciente? Sentindo desde o calcanhar sendo colocado no chão até o dedo dos pés e percebendo em cada movimento de cada um dos pés o reflexo que isso traz no seu corpo. Isso é ter consciência. E, no caso de uma criança, a menininha está consciente do presente dela, ela está saboreando, vivenciando o sol na pele, o vento, o tecido, o mato, tudo isso está trazendo sensações de presente. E essas sensações são extremamente marcantes. Também podemos cultivar a mente aprendendo a permanecer no presente de maneira intencional. Cada vez que o nosso pensamento vai, a gente traz ele de volta. Com curiosidade, apreciando e com mente de principiante. A gente não precisa julgar nada. É simplesmente perceber. Olha, meu pensamento foi lá longe. Aonde? Que tipo de pensamento? Vamos trazer de volta para a respiração. Fazendo exercícios de consciência, identificando e etiquetando cada tipo de pensamento, aceitando as coisas como elas são. Ah, mas aceitação é uma coisa ruim, porque é passiva. Não, não é. De jeito nenhum. Aceitar é você enxergar, perceber e receber isso. E aí você vai criar mecanismos para mudar. Portanto, a gente precisa permitir que as coisas sejam o que são, sem julgar. Os pensamentos, eles não atrapalham a vida da gente. Então não adianta a gente querer deixar a mente vazia, porque a mente vazia não existe. Pelo menos não existe para nós que vivemos a vida num dia a dia cheio de estímulos, os mais diversos estímulos. O que existe? Cultivar a atenção, permitir que o pensamento vá passando com tranquilidade,
uma coisa após a outra. E isso é treino. Pensamentos são importantes, eles precisam ser cuidados. E é exatamente isso que é controlar nossa mente. Tá bom? Isso é a mente consciente. Para cultivar essa mente, nós precisamos não ter medo de olhar o desagradável que acontece com a gente. Então, eu estou com uma dor, eu não tenho sensações, eu tenho dificuldade de me aproximar do meu parceiro. Isso tudo tem que ser enxergado para você se permitir perceber que no mesmo local que você tem o desagradável, você também tem o agradável. Você pode sentir o agradável da mesma maneira que você sente o desagradável. Apenas abrindo uma perspectiva de pensamento, apenas observando a situação como um todo. É como a flor de lótus que nasce num pântano. Então, uma flor maravilhosa que nasce de uma situação extremamente ruim. Assim é a nossa vida. Muitas coisas desagradáveis geram coisas extremamente agradáveis. E uma outra forma é reduzindo as crenças limitantes, encarando nossos pensamentos não como verdade absoluta, mas como eventos mentais. Eles não são necessariamente verdade. E no mindfulness a gente aprende que a gente cria muitas coisas em cima de um pensamento que é fato. Eles são simplesmente eventos mentais. Pode ir, pode ir. A nossa consciência é super importante, porque ela nos empodera, ela nos traz bem-estar e relaxamento, e gera uma grande abertura para o mundo, ajudando na conexão com os outros. Na medida em que você percebe que você pode olhar as situações de uma maneira diferente para você, você sente isso para o outro também. E isso ajuda na conexão. A consciência, a mente consciente, ela nos permite responder e não reagir. O que é isso? Quando alguma coisa vem para você e você está num momento disperso ou num momento difícil, você rebate. Alguém vem e fala alguma coisa, você na hora rebate. Quando você está consciente, você permite que a pessoa esvazie. E você, enquanto isso, vai elaborando por que aquilo está vindo para você. De que maneira é melhor lidar com essa situação. E aí, na hora que a pessoa esvazia, você tem a capacidade de responder, gerando melhor conexão, melhor relacionamento interpessoal, melhor trabalho em equipe e melhores relacionamentos de amizade. A consciência nos permite estar neste momento. Então, é muito prazeroso eu estar aqui falando com vocês sobre mindfulness e tentando passar para vocês que a gente pode fazer diferente. Isso nos permite saborear o momento. E a mente consciente, como ela tem a mente de principiante, curiosidade, ela nos permite estar aberta à mudança. Receber as mudanças de uma maneira mais agradável, mais prazerosa. E a mente consciente gera compaixão. Compaixão começa por nós mesmos. Não adianta a gente querer só fazer pelo outro se a gente não consegue ter autocompaixão. Porque na hora que você se recarrega, se nutre, é quando você está mais disponível para olhar para o outro. Então, olhar para si mesmo é estar disponível para olhar para o outro, para aberto a mudanças, enxergar o mundo diferente e se modificar. Criar novas crenças, novos estímulos e novas conexões para si mesmo. Enxergar os sentimentos e as emoções, permitir que eles sejam assim e ter uma ação.
Compaixão não é piegas. Compaixão é você estar conectado com você ou com o outro, perceber o que está acontecendo e ter uma ação para mudar. Então, quando você fala de empatia, você fala perceber o que o outro sente. Quando você fala de compaixão, você coloca a ação para a mudança de comportamento. E antes de ter compaixão pelo outro, nós precisamos ter por a gente mesmo. O mindfulness nos ajuda a reduzir estresse, ansiedade, dor crônica, auxilia no tratamento de doença autoimune e no tratamento de disfunções sexuais. Por quê? No momento em que você percebe que todas essas questões estão extremamente vinculadas ao nosso psicológico, que muitas delas começam na ansiedade e no estresse, a gente consegue lidar com isso tendo atenção no momento presente, com intenção e sem julgamento. Portanto, a nossa mente consciente, ela transforma nossa estrutura cerebral, tirando o foco da amígdala cerebral e modificando um pouquinho as conexões com o córtex frontal e pré-frontal. E isso vai nos auxiliar de diversas maneiras na vida. Mas e o que isso vai ter a ver com desejo sexual? Tem a ver com você estar no presente e se permitir. Diminuir as crenças e os bloqueios. Se você está presente com teu parceiro, tua parceira, você vai sentir e perceber as sensações mais sutis e vai valorizar. Vai conseguir olhar para o seu eu mais profundo. E com isso você vai desabrochar a flor de lótus e vai se amar. O mindfulness ajuda no desejo hipoativo, estando no momento presente, trabalhando crenças limitantes, reduzindo a ansiedade que existe no momento em que você está vivendo algum tipo de dificuldade, reduzir o estresse, perceber sensações sutis e prazerosas, usar sua mente de principiante e descobrir novas maneiras de sexo com curiosidade. Curiosidade por você, pelo teu corpo, pelo teu parceiro ou parceira. Curiosidade por todas as novidades que você possa criar. Buscar novos caminhos de prazer e apreciar cada momento, sem julgamento. O mais importante é você estar querendo, com intenção e sem julgamento. Próximo. O atendimento a nível de mindfulness deve ser avaliado caso a caso, adequado o melhor programa para cada tipo de situação. Tem que ser feito sempre em conjunto com o atendimento médico. E ele pode consistir de práticas de meditação formal, exercícios, e podem ser extremamente adequados para a situação e para o dia a dia de cada um. Porque, como vocês viram, existe uma ampla gama de formas da gente trabalhar a nossa consciência. Essa é a bibliografia que a gente deixa para vocês. E a gente vai agora trazer para vocês uma meditação muito rápida. Uma meditação que vai durar até no máximo 10 minutos. E depois nós vamos tentar, nessa meditação, perceber a sutileza que está no nosso corpo. Então eu convido todos vocês a ficarem numa posição bastante confortável, que pode ser sentado, deitado, até em pé. O mais importante é que vocês estejam com as costas o mais ereta possível, mas com os ombros soltos,
Se estiverem sentados, com os braços soltos em cima do colo, se estiverem deitados, com as mãos em cima do abdômen. E eu convido vocês a fecharem os olhos e perceber o ar entrando e saindo do seu corpo. É possível perceber o ar percorrendo o seu corpo, passando pela garganta, pelo tórax, expandindo e contraindo seus pulmões, abrindo e fechando as costelas, perceber o ar no abdômen, expandindo e contraindo a sua barriga. E vamos começar a sentir o nosso couro cabeludo. Cabelo, a testa, como está nesse momento? Contraída, relaxada? Podemos perceber as sobrancelhas, os olhos, com a pálpebra pousando nos olhos, o nariz, as bochechas. Você consegue sentir as orelhas, a boca, os lábios, a língua dentro da boca e o maxilar. Algumas pessoas têm a tendência de contrair o maxilar. Perceba como está o seu nesse momento. Veja que você não precisa mudar nada, apenas perceber o que ocorre nesse momento. Perceba o seu pescoço, seus ombros, os braços, os cotovelos, os antebraços, os punhos, a palma das mãos, o dorso das mãos e cada um dos dedos. Vamos perceber o tórax, o abdômen. Vamos perceber a nossa coluna, como que ela está nesse momento, e as costas como um todo. Vamos perceber o quadril, os órgãos genitais, as coxas, os joelhos,
Vamos perceber as pernas, a frente, as panturrilhas. Vamos perceber os calcanhares, a planta dos pés, os dedos dos pés, um a um, no peito dos pés. A cada vez que você expira, solte mais e mais o seu corpo. E perceba o corpo inteiro respirar. Você sente o ar dentro do seu corpo? Agora eu te convido a ampliar um pouquinho a perspectiva e perceber o ar fora do seu corpo. Perceber a sua pele. Quais são as sensações que você tem nesse momento de relaxamento ou não? O ar tocando na pele, a maciez da roupa na sua pele. O que você está sentindo neste ambiente, neste momento? E novamente percebendo o corpo todo respirar. E nesse momento eu te convido a retomar levemente os movimentos do seu corpo, começando pelos pés, pelas pernas, movimentando levemente as mãos, os ombros, o pescoço de um lado para o outro, fazendo um movimento que o teu corpo está te pedindo, qualquer que seja ele. Você pode espreguiçar, levantar os braços, soltar os braços e as pernas. E quando se sentir bem, abrindo os olhos bem devagarinho, permitindo que a luz entre novamente nos seus olhos. E com isso a gente encerra essa meditação, convidando a todos para experimentar o Mindfulness e todos os benefícios que ele nos traz. Ok? Obrigada, Marina. E agradeço a presença de todos.